Eu acho que agora foi, não é? Vou, vou tentar. Eu acho que agora foi, não é? Eu vou tentar abrir aqui. Não sei como é que vai ficar. Trocar o filtro. Oi, Cri. Bom dia, minha flor. Eu tô com um caos pra contar aqui. E como é pessoal relacionado à dermatite, e é uma história que eu vou tentar ser o mais detalhada possível, porém não é curta, eu abri esse vídeo. É uma situação que aconteceu numa consulta há quase 15 dias atrás. Procurando o filtro, gente. Eu vou começar para não ser breve, para não demorar, para ser mais breve possível. Se alguém entrar e quiser convidar alguma outra pessoa, pode ficar à vontade. E se não entrar ninguém, eu vou ficar falando sozinha para poder ficar relatado aqui o que aconteceu. Tá bom? Aqui eu vou falar algumas coisas que são, assim, de cunho muito pessoal. Pessoal mesmo da minha casa, da minha família, do, do meu marido, sabe? Da minha casa em si. Não falo do abrangendo família parente. Mas assim, pode ser que aqui eu fale alguma coisa de cunho muito pessoal. O que aconteceu? Eu acho que foi sexta-feira retrasada. Eu tinha falado que hoje está fazendo 15 dias, né? Eu falei com meu marido. Eu falei, tá vindo o dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu acho que eu vou abrir uma rifa. Mas assim, gente, a rifa nunca é à toa. Todo mundo sabe que a rifa é para levantar um dinheirinho mais rápido, é para uma emergência, é para uma causa. Tem gente que coloca assim, ó, rifa em prol de tal coisa, entendeu? É aquilo que você consegue ofertar de forma mais rápida e que você vai conseguir aquele retorno. É, E o que aconteceu? Ele falou, ah, tá bom. Só que ele falou, você tem a peça pronta? Eu falei, não, a santinha eu não tenho pronta, mas eu consigo fazer pro dia 13. Aí ele falou, ok. Nesse dia eu fui, foi uma quinta-feira passada, que ontem fez 15 dias. Eu fui na paróquia, fiz o que eu tinha que fazer. Aí do lado da paróquia tem um armarinho. E o que eu fiz? Entrei nesse armarinho para comprar a rifa, para comprar a cartelinha da rifa. E comprei. Só que geralmente eu faço rifa de 100 números ou de 50 números. Só que nessa eu não quis me estender muito, sabe? Então eu comprei uma rifinha de 25 números, abri a rifa, fiz um post lá no meu Instagram, Afins da Ana. Lá eu apareço um pouquinho mais do que aqui. E o que aconteceu? Eu abri a rifa, uma rifa, ainda botei assim, rifa do Dia das Mães. O que você acha da sua mãe ganhar uma santinha? Mas o que acontece? Era
um período no final de. Era um período do mês que a gente estava bem sem grana, sabe? Bem sem grana. Pra comprar, pra passagem, pra hidratante. Nessa quinta-feira mesmo, eu já tava 2 dias sem hidratante. Uma coisa que é assim, fatal pro atópico, porque por mais que ele esteja bem, a pele ressecada, ela queima, né? Ela causa umas fissuras. E quando você seca, quando você coça, machuca. Não tem jeito. Não é só isso que machuca a pele, mas a hidratação, assim, o básico do tratamento é a hidratação. Uma boa hidratação. Começamos por aí. Aí uma colega aqui do Instagram, a Lua, Rosas São Azuis, eu não sei se ela tá aqui, eu vou até mandar pra ela. E ela fez uma caixinha. Só um minutinho, gente. Ela abriu uma caixinha falando assim, quais são os cremes que você tem no momento. Bom dia, amiga. Tudo bem, minha flor? Quais são os cremes que você está usando no momento? Aí eu coloquei uma foto antiga e aí botei uma legendinha assim. Essa foto não é de hoje, mas é justamente, amiga. Foi uma coisa assim horrível, tá? Essa foto não, eu tô rindo, mas não é nem é de nervoso. Eu acho que nesses 15 dias eu piorei um pouquinho da ansiedade e o que gerou um gatilho para piora da dermatite por conta desse ocorrido. O que acontece? Ela postou os hidratantes, aí eu postei uma foto de um frasco como esse, cortado ao meio. Aí eu botei assim, a foto não é de hoje, mas é a minha realidade atual, que eu não tinha hidratante. Não tinha hidratante, não tinha dinheiro para comprar. E aí ela falou, poxa, tipo, que pena, se eu pudesse eu te ajudava, se eu morasse perto, eu dividia contigo. Ela tava até recém-operada, eu não sei muito bem qual foi a cirurgia que ela fez, mas ela é sempre uma florzinha quando ela conversa comigo. E aí ela falou assim, tenta alguma coisa, Ana, comenta, fala no grupo lá, que a gente participa de uns grupos de dermatite atópica, né? É, estamos no mesmo grupo. Quem sabe alguém de mais perto pode te ajudar? Aí eu falei, eu não tenho coragem, sabe? Eu não gosto de expor a minha fraqueza, a minha situação. É, mas assim, o meu tratamento, ele fica muito a desejar, porque eu não consigo custear. Porque eu não consigo arcar com os custos dele. Só que eu falei, inclusive ontem eu abri uma rifa. Só que eu não tinha, já era sexta-feira à noite e eu não tinha vendido nenhum nomezinho da rifa. E tá ardendo. E o que eu fiz? Ali eu fiz um texto dando boa noite, pedindo licença e falando da real situação. Que era que eu tava passando, né? Eu já tô há alguns meses numa condição mais apertada financeiramente, bem apertada por sinal, bem apertada, e que naquele final de semana eu teria os compromissos, era a minha crisma, no domingo era a minha crisma, eu botei a rifa no grupo no sábado, eu acho, não lembro, e que esses custos mínimos de passagem, Valentina estava vindo de um resfriado muito forte desde a Semana Santa. A gente já tinha passado ali pela Semana Santa, pelo Carnaval. E a gente já estava 15 dias depois, né? E eu precisei levar ela no médico de novo. No final de março, ela já tinha feito um ciclo de antibiótico. E eu tive que levar ela no médico de novo. Eu tive gasto com passagem, com transporte, e assim, era dinheiro que eu não tinha.
E aí eu falei, fiz um texto lá no grupo falando da minha fraqueza, que eu não estava conseguindo arcar com tratamento, que eu estava passando. Se alguém fosse católico e pudesse comprar ou indicar a rifa, eu ia agradecer muito. Que naquela semana estava uma semana ruim de grana, que era no domingo era minha crisma, eu não ia ter dinheiro de passagem para ir para a igreja, porque a igreja fica a uns 4 quilômetros daqui, né? Mais ou menos, 3,5 a 4. E coisas que não fazem diferença na vida de ninguém, mas para mim, assim, era o meu momento. E falando que eu só tinha conseguido comprar parte do antibiótico da florzinha, né? E que tinha outros remédios para serem comprados, porque eu comprei metade do antibiótico e o remédio de ouvido, mas a médica passou outros medicamentos para associar o anti-inflamatório, o zinco, reposição de zinco. Enfim, fui ali e despejei. Ainda falei assim, eu tenho consulta segunda-feira em outra cidade, eu não tenho como ir, porque de passagem eu gasto aí R$ 70 para ir e voltar. Entende? E fui falando. E algumas pessoas foram se compadecendo, foram deixando palavras amigas, e algumas pessoas se ofereceram para comprar a rifa, outras pessoas me ofereceram, falaram: olha, eu posso te ajudar, eu posso mandar um hidratante para você. Gente, eu aceitei. Porque hidratante é assim, tem pelo menos, a Isabelle tá com 18 anos, uns 15 anos que eu uso hidratantes específicos para dermatite atópica. Quase não, obrigatoriamente. Não teve, nesses 15 anos, não teve nenhum período da vida que o médico falou assim: ok, nesse período você não precisa de hidratante. Não. E não é um hidratante tipo Avon, Natura, Boticário. Eu já usei? Já usei. Porque, às vezes, pela facilidade de comprar, né? Às vezes eu tô sem, aí eu peço na revista da Boticário e ele chega e eu consigo pagar posteriormente. Eu já usei. Mas é o indicado? Não é o indicado. Resolve? Não ajuda muito. É bem superficial e alguns até irritam por causa da fragrância. Enfim, aí tá, isso foi na semana retrasada. E na semana anterior, minha irmã tinha ido marcar os meus exames, porque eu tô em Teresópolis e a consulta é lá no Rio. E eu ainda falei com ela assim: Pamela, desmarca a consulta pra mim, porque eu não vou ter dinheiro pra ir. Ela já tava no hospital. Aí ela tentou falar com alguém, aí a secretária do ambulatório de dermatologia falou assim: é melhor ela. Ah, e meus exames não estavam prontos, né? Porque ela estava indo marcar os exames naquele dia. Aí ela falou assim: Ana, a secretária falou para você vir sem exame mesmo, porque a agenda tá para agosto, para você não perder a consulta. Eu falei: então tá bom, eu vou. Mas sabendo que eu não tinha perspectiva nenhuma de ir para o Rio de Janeiro na segunda-feira seguinte. Ok. Seguindo, né? Botei a rifa lá no grupo, falei das minhas fraquezas, consegui vender. Entre sábado e domingo eu vendi os 25 números da rifa, o que deu em torno de R$ 125. No domingo a gente. Oi, amiga Amanda. Brigadinho, minha flor. No domingo eu tava aqui em casa, né? Fazendo as coisas e terminando algumas coisas. E ansiosa, porque era minha crisma, sabe? Era para mim, é muito importante. Quem não segue, não é católico, não vai saber a importância, mas para mim era muito importante. Eu estava muito mais ansiosa do que no dia do casamento e da primeira comunhão, muito mais. E eu não queria perder aquele momento por nada. Então, aí naquele dia,
O Lê acordou, ele trabalhou de sábado para domingo, aí acordou por volta de 1h30 e falou assim: o que a gente vai almoçar? Eu falei: meu bem, eu fiz arroz, feijão e couve. Acho que foi isso. E tá tudo bem, porque era o que a gente tinha, assim. Eu vou deixar, amiga. Tá bom? Beijo. A amiga Amanda já sabe o que aconteceu por alto, porque depois que eu comentei isso com ela, eu também não tive coragem mais de voltar nesse assunto. Ela me deu uma palavra de conforto, porque ela é sempre muito fofa, muito sábia. Me deu uma palavra de conforto. Eu entendi que era aquilo mesmo e tá tudo bem, mas não vou deixar passar. E aí no domingo eu falei: meu bem, eu fiz arroz, feijão e couve. Eu não lembro se era couve, mas acho que era, porque é a única verdura que a Valentina tá comendo. E tá tudo bem, era isso que a gente tinha pra almoçar. Eu não tinha outra coisa pra colocar no prato, sabe? Eu não tinha ovos, eu não tinha verdura, eu não tinha legumes, eu não tinha proteína, não tinha outra coisa pra colocar no prato. E a gente não tava sofrendo por aquilo. A minha preocupação era ir pra Crisma e no dia seguinte ir pro Rio de Janeiro. Somente isso. A minha consulta era 1h da tarde. Algumas pessoas, eu tive até pessoa que não quis comprar rifa, mas que me transferiu quantia em dinheiro. E as pessoas compravam a rifa e falavam assim: menina, compra hidratante, não fica sem. Pessoas que também têm dermatite. E teve um rapaz que tem dermatite controlada e o filho que tem uma dermatite um pouco mais severa. E ele falou: estamos depositando, ele e a família dele, né? Falou: se cuida, eu espero ajudar. Foram bem compreensivos. Funcionou bem a rifa e essa técnica de ter falado lá no grupo. Eu não tô aqui me vitimizando e nem me fazendo de coitada. Minha situação vai melhorar? Creio em Deus que sim. Mas não que esse vídeo vai fazer total diferença. Fui pra Crisma, paguei a passagem, graças a Deus deu tudo certo, foi tudo lindo, maravilhoso. Na segunda-feira eu costumo sair daqui para consulta por volta de 6, 7 horas da manhã. Só que eu tava tão cansada, eu tava com tanta preguiça que eu falei assim pro meu marido: eu não vou pra consulta não. Aí já tinha dado 8 horas. Enfim. Aí minha irmã falou assim: você não veio pra consulta? Eu falei: não, eu tô cansada, acordei agora, vou deixar isso pra lá. Ela falou: eu acho melhor você vir. Ok. Levantei, tomamos um café. Eu tomei só um cafezinho preto. E me arrumei assim muito rápido. Eu passei a manteiguinha de cacau, tá descascando. Me arrumei assim muito rápido e fomos pra consulta, pro Rio de Janeiro. Chegando lá na rodoviária, eu peguei o ônibus aqui no Rio de 10h15 da manhã, cheguei lá por volta de uma hora. Eu fui direto pro hospital. Ok. Na hora da consulta, a minha consulta, isso era um hospital universitário aqui no Rio, do estado. E uma equipe excelente, excelente. O que aconteceu foi um fato isolado. O médico, né? Segunda-feira é o dia de dermatologia geral. E o que aconteceu? O médico ao qual eu estava lá, e tem vários professores e os residentes. Ele estava de férias. Estava de férias. Aí o que acontece? Eu fui chamada, já era 3h30 da tarde, quase 4 horas, acredito eu. E essa minha consulta, a primeira foi em outubro e a segunda seria em janeiro, dia 17 de janeiro. Mas Valentina, minha filha, testou positivo para Covid, mas estávamos todos com sintoma na casa da minha mãe. Fizemos o teste eu, Valentina e minha mãe, e Valentina testou reagente e eu não reagente. Eu acredito ter sido um falso positivo, um falso negativo, ou que eu tivesse feito o exame antes. Enfim,
Não fui para consulta, que seria 17 de janeiro, e a minha irmã conseguiu remarcar para o dia 25 de abril, para vocês verem. Até aí tudo bem. Eu não costumo reclamar de prazo, eu não costumo reclamar de tempo de espera, eu não costumo reclamar de demora, sabe? Eu sou bem tranquila quanto a isso. Se eu tiver, sabe, na última consulta, eu cheguei 10 para meio-dia e fui chamada 4 horas da tarde, nem por isso eu sofri. Nem só um minutinho, gente. Consegui voltar? Consegui voltar. Aí, um residente me chamou e falou: você pode entrar naquela sala. Eu fui. Lá já tinha uma outra residente, uma outra médica, muito simpático eles, muito amorzinho. E aí ela perguntou o que eu tinha feito, que eu tinha ficado com os exames para fazer, porque minha consulta era 17 de janeiro. Eu expliquei e ela falou assim: você conseguiu usar o medicamento tal, que é um medicamento para hidradenite. Eram uns ácidos e uns antibióticos, porque eu tô com, além da dermatite, eu tô com hidradenite. Inclusive hoje eu tô com uma lesão na axila que tá assim, dando trabalho. Depois eu falo um pouquinho mais sobre hidradenite. A minha primeira lesão foi em 2019 e em 2021 que eu comecei a ter lesões mais frequentes. Mas como ainda é novo para mim, eu ainda não sei como explicar. Mas se vocês pesquisarem, vão saber o que é. É uma acne reversa. E aí eu falei: olha, doutor, eu não consegui usar os medicamentos que o médico passou, porque eu não consigo manter o custo do tratamento. Aí ela falou: mas como é que tá? Melhorou, não melhorou? Você costuma ter lesão? Eu falei: não, eu tive picos de melhora quando eu consigo ajustar a alimentação. Mas inclusive eu tô com uma lesão na axila. Tá branquinha aqui, mas acho que é do hidratante, porque não tá sujo. Eu falei, né, que eu não consegui, acho que eu machuquei o olho, gente. Machuquei. Aí eu falei: inclusive, e como é que tá a hidratação? Aí eu falei: hoje eu estou usando Nivea, mas eu confesso que eu fiquei uns 2 dias sem hidratante. Aí ela perguntou por quê. Aí eu falei: olha, eu não consigo manter o custo do tratamento. Atualmente eu estou usando metotrexato de medicamento. Não vou falar sobre ele aqui. Mas no hospital que eu tava, eu conseguia pegar ele na farmácia do hospital. Na verdade, eu nem conseguia, mas foi aberto, porque ele só era dispensado para reumatologia, doenças autoimunes, né? E aí abriu nessa janela de a dermatologia pegar e eu tava pegando lá. Só que como eu saí de lá porque a conduta do médico também não é que ele tinha uma conduta ruim, é porque ele não tinha uma boa conduta, assim, um bom atendimento, sabe? Era meio: o que você tá fazendo? XYZ. Ok, repete a receita e marca para 2 meses. Era assim. E eu queria que fosse diferente, né? Que ele desse atenção, enfim. Aí eles pediram pra ver o corpo, né? Como sempre, eu tirei a roupa. O médico falou: sua pele tá muito seca, você tem que fazer uma hidratação mais potente. Aí eu falei que eu não conseguia, porque quando o hidratante acaba, se eu tiver dinheiro, eu compro. Se eu não tiver dinheiro, eu não compro. Eu não consigo usar um hidratante mais caro, sabe? Eu até andei comprando, outubro, novembro do ano passado, eu andei trocando umas peças de crochê por hidratante, porque tem uma pessoa que ofereceu, perguntou se
A pessoa perguntou o que que eu tinha. Aí eu falei, eu tenho isso. Ah, tem isso. Eu falei, tenho. Aí falou, quanto é que é? Aí eu falei o preço. Aí a pessoa falou, olha, eu tenho. Tu tem hidratante aí? Porque eu tô com hidratante ali. Se você quiser, a gente troca. E na necessidade, eu não pensei duas vezes. Eu até pensei assim, né? Deus enviando um pote de hidratante pra mim. E era um bom hidratante. Custa em torno de 79 a R$ 110. E dura 4 dias. Dura 10 dias. Aí o residente falou assim: você trouxe exame de sangue? Eu falei, não. Eu falei, eu não tenho conseguido vir na cidade. É, eu não consigo mesmo, quando eu falo que eu não consigo custear o valor do tratamento, é porque eu não consigo. É porque não entra no meu orçamento. É porque não cabe. Enfim. Aí perguntou do medicamento, eu falei que estava faltando, eu falei que eu estava passando muito mal, né? Tendo muito efeito colateral, inclusive o medicamento estava. Eu estava sem o medicamento. Aí falou assim: eu vou chamar a professora. Aí a professora entrou com mais dois residentes e falou assim: professora, essa daqui é a Ana Paula, ela tem dermatite atópica, tem lesões de hidradeniite, ela já fez uso de 600 medicamentos, ela falou lá o nome, 5% do meu celular. E a primeira consulta com ela dela aqui foi em outubro, ela continuou com metotrexato, hidratação, e era para ter voltado em janeiro com exames, só que ela teve Covid, não pôde vir, essa história toda. E ela tem queixa de que não consegue aderir aos tratamentos por conta de condição financeira. Aí vamos começar a parte que é a parte interessante. Deixa eu tentar botar o celular aqui para carregar de uma maneira que ele carregue e que ele consiga ficar no tripé. Quando a residente falou assim, eu vou ficar um pouquinho mais baixo. Deixa eu me ajeitar aqui. Quando a residente falou assim, ela queixa de não conseguir aderir ao tratamento por conta de condição financeira. A médica falou, e o que ela tá fazendo aqui? Ai, gente, eu tenho que segurar o celular. E o que ela tá fazendo aqui? É porque eu tava crochetando. Se ela não pode, o que ela tá usando de medicamento? Aí ela falou assim, a médica, metotrexato. Aí ela olhou pra minha cara e falou, quanto que é o metotrexato? Aí eu falei, doutora, a última vez que eu comprei foi R$ 28. Aí ela falou, então, eu não tenho o que fazer. Mas assim, ela tinha um tom grosso, áspera, ríspida, sabe? Se ela não pode comprar um medicamento de R$ 28, eu não posso fazer mais nada por ela. Porque me poupe, né? R$ 28. O que é R$ 28? É hidratante. Aí o residente falou. Ela disse que também ficou uns dias sem hidratante. Eu falei, acontece de ficar, porque eu dou prioridade para as coisas da casa. Aí ela perguntou, ela falou isso várias vezes. O problema dela é social. O problema dela é social. Tem que faz uma carta de encaminhamento para o serviço social para ver o que o serviço social pode fazer por ela. Porque me perdoe, né, gente? Mas R$ 28, quem é que não tem? Aí eu falei, eu não tenho. Eu vou ser bem sucinta, é bem breve, porque eu já me estendi. Eu falava assim, inclusive para estar aqui hoje, eu precisei fazer uma rifa. Aí você mora onde? Eu falei, eu moro em Teresópolis. Mas Teresópolis não é distante, não é, sabe? Aí eu falei assim, quanto é que você paga de passagem? Não tem a prefeitura que leve e traz? Aí eu falei, então, doutora, eu fui até orientada por algumas pessoas do grupo de dermatite e uma vizinha a pegar os laudos com vocês, porque eu acho que... Bom dia, Bibi!
a pegar os laudos com vocês, porque eu acho que é o médico que tem que solicitar. Não, não é médico, não. Você tem que ir na sua cidade, no posto de saúde, procurar o serviço social, que eles vão preencher, que eles vão te dar a passagem de graça. Eu falei, doutor, não é assim. O médico que acompanha, né, tem que preencher um formulário. Eu até peguei os formulários com o serviço social, porque a única coisa que ela fez foi uma carta para o serviço social. Oi, Biel, bom dia. E aí a médica falava assim, eu não tenho o que fazer. Aí falou assim, você trabalha? Eu falei assim, não, nunca trabalhou? Eu falei, já. Eu sou auxiliar de farmácia hospitalar por experiência. Tem que ter alguma coisa. Eu sei que foi assim, humilhante. Aí ela falou, né? Tem que ter alguma coisa. R$ 28. O que que é R$ 28? Quem é que não tem R$ 28? Aí, por que você não consegue comprar o remédio? Aí eu falei assim, doutora, se eu tenho R$ 28 e é um dia que eu não tenho um pão e um leite, um pão e uma margarina, ou uma verdura, ou um alho, uma cebola, eu não vou comprar o hidratante. Eu vou comprar o pão e o leite para minha filha. Ou coisa do tipo. Então você tá dizendo que. Não, aí ela começou. Se perguntando se eu tinha marido, se eu era casada, eu falei que sim. E se ele não trabalhava, eu falei, trabalha. Ué, e não tem dinheiro para comprar um remédio? Eu não sei em que mundo a médica tá, entendeu? Aí eu falei assim, doutora, uma pessoa que. O que que seu marido faz? Ela perguntou o que que meu marido fazia. Ele é porteiro. Ela perguntou se eu morava de aluguel. E queria saber valores. Aí ela perguntava assim: não tem ninguém para te ajudar? Você não tem mãe? Você não tem irmã? Gente, vai na igreja. Vai na igreja. Pede o pastor. Sabe por quê? O pastor ajuda. Tem gente que consegue R$ 6.000 para comprar prótese na igreja. O pastor não pede? Então, gente, ela repetiu isso mais 20 vezes. Ela repetiu assim: o que que é R$ 28? O que que é R$ 28? Um hidratante Nivea é R$ 13. É o básico, só que assim, a pele tem dias que ela requer uma hidratação muito mais intensiva, em que eu vou passar hidratante Nivea 20 vezes e não vai dar jeito. E tem dias que o hidratante Nivea vai sustentar, porque a pele vai estar boa, então eu vou ficar fazendo só manutenção. Mas ela repetia muito isso. Vai na igreja, pede pastor. E o que que é R$ 28? Aí falou assim, no prontuário estava escrito que ela tá aqui com. Ela tem que trazer os exames de sangue para poder ver se tá tudo bem pra gente fazer ciclosporina. Ciclosporina é um medicamento de alto custo que eu tenho que dar entrada na farmácia do governo, enfim. E ela falou assim: eu não posso passar ciclosporina para ela, porque a farmácia de alto custo fica aqui na cidade. Se ela não tem R$ 28 para comprar um remédio, ela não vai ter dinheiro para vir pegar o remédio todo mês. Porque assim, eles me dão um laudo, me dão receita para tipo 6 meses. Aí eu tenho que dar entrada no processo na farmácia de alto custo e vou aguardar esse processo ser aceito ou não. E aí depois eles pegam e vai falar que foi aceito e todo mês, naquele dia, eu tenho que pegar aquele medicamento para aquele mês. Lá no Rio, fica no centro da cidade. Aqui em Teresópolis, tem uma farmácia de alto custo, né? Eu não sei como é que eu faria, mas eu pesquisaria. Aí eu falei, na minha cidade tem uma farmácia de alto custo que fica na Secretaria de Saúde. Eu não sei como que eu faço para solicitar. Mas, gente, o que que é R$ 28? Encaminha ela para o serviço social. Aí perguntou se eu tinha exame de sangue. Eu falei, daqui eu não tenho. Porque eu não consegui. Esse ano, eu só tinha ido no Rio 2 vezes. Em janeiro, para essa consulta que não deu certo porque eu tava com Covid. E em março,
para consulta com a nutricionista. Eu não tinha ido mais no Rio de Janeiro esse ano. E aí ela só falava assim, manda ela pro serviço social, porque tem que ter carro na prefeitura. Teresópolis não é uma cidade pobre. Na prefeitura dela deve ter carro. Aí eu falei, né? Ela perguntou o que meu marido fazia, se ele trabalhava, quanto ele ganhava, se eu morava de aluguel, se eu pagava, quais eram as despesas. Mas ela perguntava assim: você tem marido? Seu marido trabalha? Eu falei, trabalha? Mas ele sozinho. Então, gente, ela tem marido. Não dá pra, tipo assim, ela não acreditava que eu não tinha dinheiro. Aí eu falei assim, mas ele sozinho ele não consegue. Porque a gente mora de aluguel e a gente paga a luz e tem o gás e tem a alimentação. Isso são as coisas básicas. A gente não vive de luxo, a gente não vive de excesso, a gente não vive de gordices e guloseimas. Eu não usei essas palavras, né? Mas eu falei, a gente não vive de excessos. Aí ela começou a questionar, falou assim: e o Bolsonaro? O Bolsonaro não estava dando dinheiro aí para os pobres? Eu falei, eu já sou inscrita no CRAS. Você recebe auxílio? Eu falei, recebo. Não é R$ 400? Aí eu falei assim, doutora, o que é R$ 400 quando a sua conta de energia é 469? O que é R$ 400 quando a sua luz é cortada? Porque ano passado eu tive a minha luz cortada 2 vezes. Por uma vez eu fiquei 5 dias sem energia. 5 não, 7 dias. A minha luz foi cortada no dia 21 de dezembro. E eu tinha exatamente R$ 200 de uma encomenda que eu tinha acabado de receber. E a minha luz foi cortada. Era o dinheiro para eu comprar alguma coisa para colocar na mesa da ceia de Natal. E eu não coloquei. O que é? Ah, você trabalha com o quê? Eu falei que eu fazia artesanato. Aí ela falou que o artesanato era valorizado, que tem gente vivendo de artesanato com carro, mansão, tirando férias. Eu falei assim, eu ainda não cheguei nesse nível. Ela falava assim, tem alguma coisa errada aí, não é possível. Aí ela falou assim, perguntou se eu trabalhava, eu falei que no momento não, porque eu tinha mudado de cidade e eu ainda não estava no mercado de trabalho, não tinha conseguido trabalho aqui, mas que eu tinha experiência como auxiliar de farmácia hospitalar e inclusive em fevereiro eu fiz entrevista. E aí, sabe o que ela falou? Faz alguma coisa. Faxina todo mundo pede. Não consegue fazer uma faxina? Não, você não faz faxina pra fora? Eu falei, não, nunca fiz. Aí ela falou assim, não tem como ter dinheiro. Porque eu te garanto que se fizer uma faxina, vai conseguir comprar o remédio de R$ 28. Só que, gente, eu quero deixar aqui claro que o atópico, uma das coisas também super recomendadas durante, né, o tratamento, durante as consultas, é não ter contato com produto de limpeza. E outra coisa, essa médica que falou essas barbaridades, ela tem pelo menos 75 anos de idade. E a 2009, 2007, 2008, eu paguei consulta no consultório particular da família dela. Ela tem um ambulatório na Santa Casa de Misericórdia, não, na verdade, na Santa Casa de Misericórdia tem um ambulatório que leva o nome da família dela. O pai dela era dermatologista, eles têm uma coleção de pesquisa em dermatologia, uma coleção de livros que leva o nome deles. Eu. Então, ela falou para eu fazer faxina 600 vezes.
E isso foi assim, foi um trauma, porque foi uma consulta, foi um período de 7 a 12 minutos que ela ficou na sala e ela conseguiu, assim, me machucar de uma forma que eu não consigo explicar. Eu tô falando aqui até super tranquila. Mas assim, depois disso, como eu falei, né? Eu fiquei com um gatilho de ansiedade. E assim, ela conseguiu me machucar, ela conseguiu me ferir, ela conseguiu me sentir. Eu me senti diminuída de uma forma. E ela fez eu me sentir incapaz e muito capaz também. Porque ela só falava assim: vai fazer faxina. Faxina todo mundo quer, sabe? Como se tivesse 600 pessoas aí contratando alguém para fazer faxina. É, mas também, aí vem a pior parte, não, como é que se fala? O complemento. Ela falava assim: ah tá, o atópico ele não pode mexer com produto de limpeza. Inclusive, um professor que me atendeu em outubro, naquela mesma sala, ele falou: cuidados externos, poeira, vassoura, tapete, cortina, passe pano no chão com álcool e vinagre, descarta tudo que for produto de limpeza, detergente, sabonete não, detergente, sabão em pó, tudo, cloro. E assim, já tem muito tempo que eu sei que eu tenho uma alergia a cloro. Se eu for lavar o banheiro hoje, essa parte aqui do meu rosto, eles incham, ficam vermelhos, meus olhos saltam. E aquilo ali é certeza que é do cloro. Oi, Romário, bom dia. E aí ela falava assim: vai fazer faxina. Porque se você não tem R$ 28 para comprar um remédio, vai fazer faxina. Porque faxina todo mundo quer. Trabalho tem aos montes, basta querer trabalhar. Aí, por fim, eu falei, né, que ela pediu pra eu ir na igreja, pedir doação, pedir ajuda ao pastor. Aí ela perguntou a minha religião. Eu falei que, você tem religião? Eu falei, tem, eu sou católica. Não tem padre na tua igreja? Eu falei assim, tem. Pede ajuda, pede cesta básica. Aí eu falei assim, pedir eu nunca pedi, mas já ofereceram e eu aceitei. Eu falei, inclusive, oi Rafa, tudo bem? Em fevereiro, a minha mãe dividiu a compra dela comigo. E assim, eu tô falando de todo o coração. A minha mãe fez compra e ela dividiu comigo. Ela fez 2 bolsas bem fartas. Na verdade, assim, quando ela comprou, ela já comprou com esse intuito. E ela mandou pra mim: oi, Nath, bom dia. Tudo bem? A Nath tem um filho com DA. E, Nath, aqui eu tô falando um pouquinho do que eu passei numa consulta uns 15 dias atrás. E aí, a minha mãe dividiu compra comigo. Durante a pandemia, eu recebi. Eu recebi. O padre perguntou, ofereceu uma cesta básica e eu aceitei super de boa. Uma vizinha minha também perguntou, né, se eu queria, se eu aceitava. E eu falei que eu aceitava. Enfim, por fim ela falou assim: também você não pode trabalhar, né? Porque desse tamanho todo, sim, eu sou gorda, eu sou obesa, eu tô acima do peso. Mas nada dava o direito dela falar isso. Aí ela falou que eu não podia arrumar um trabalho, que eu não podia fazer uma faxina porque eu não tinha condições físicas. Porque com esse tamanho todo, como que eu ia trabalhar? Aí eu falei assim, eu não sou incapaz. Eu consigo fazer todas as minhas atividades, né? Mas assim, eu tô sendo muito sucinta, porque eram coisas que ela repetia assim 5, 6 vezes seguidas, e aí ela voltava para um relato de trás, e ela falava assim, gente, R$ 28? E aí eu falei que era difícil.
E por fim, ela falava, encaminha para o serviço social, porque eu não posso nem dar uma receita para ela, porque ela não vai comprar. E ela fazia assim com os braços, gente, se ela tá falando que não tem R$ 28, é, não adianta passar um outro hidratante, não adianta fazer isso, não adianta fazer aquilo. E por fim, ela falou assim: Você faz dieta? Bom dia, Nath. Eu falei assim: Não, eu não faço controle de quantidade. Eu tenho uma nutricionista que ela cuida de pacientes com doenças inflamatórias e autoimunes e eu tento seguir um plano alimentar com exclusão de glúten e leite por conta das inflamações da dermatite atópica e da hidradenite. Mas não, eu não faço dieta. Aí ela falou, logo se vê. Porque se ela diz que passa fome, não, se ela diz que não tem dinheiro, era para ela ser assim. E ela botou assim, esticou a mão. Aí eu falei, o quê? Ué, você não diz que passa fome? Eu falei, não, doutor, eu não disse que eu passo fome. Em nenhum momento eu falei pra você que eu ficava sem comer. Eu falei que há alguns meses eu tenho passado uma situação financeira apertada. Arroz e feijão nunca faltou na minha casa. Se eu tiver arroz e feijão, alho e cebola, eu como. Eu falei pra você que é justamente essas coisas. Pra gente, até expondo um pouco da sua ação, pra gente conseguir fazer uma dispensa mínima, não tô falando de excesso, eu não tô falando de quantidade, eu tô falando ali de tipo arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, 2 latas de óleo, 4 quilos de açúcar, um pacote de café. Eu não tô falando de uma compra que seja suficiente para um mês, mas eu tô falando pra gente o mínimo, sabe? A gente acaba deixando de fazer outra coisa. A gente acaba deixando de pagar um gás. Porque é outra coisa. A gente entra no mercado com uma perspectiva. E quando você vê o óleo a R$ 11, o açúcar a 5,50, o feijão a R$ 8 e por aí vai, assim, você não tem trabalho que chegue pro pobre. Eu não tô falando dela que é médica, da família dela que é médica. O pai, o irmão, a sobrinho, o sobrinho, ela, o marido. Eu tô falando do pobre que vive com salário mínimo, que eu nem sei quanto é, 1.212. O que você faz com 1.212, pagando um aluguel de R$ 700, 469 de energia e 110 de gás? E aí, você vai comprar um hidratante de R$ 21,99. Esse aqui é o nível, minha filha tirou o rótulo. Ou você vai comprar um hidratante de 220. Esse aqui eu ganhei. Chegou na minha casa, eu nem tava aqui. Eu nunca tinha usado esse hidratante. Na promoção, ele é R$ 180. Fora da promoção, ele é 220. Como eu falei, nesses 15 anos de dermatite atópica, eu nunca fiquei sem usar hidratante, mas eu nunca tive condições de alcançar um hidratante de R$ 200. Eu já usei de 69, 79, 99, 109, 129. Porque não é só hidratante. Aí o que eu quero colocar aqui é que não é só um hidratante de R$ 21 e uma cartela de remédio de R$ 28, que é o metotrexato. O metotrexato vem 24 comprimidos. Eu tomo 10 comprimidos por semana. Ou seja, uma cartela eu só consigo tomar 2 semanas, certo? Certo. Esse hidratante eu uso para manutenção. Quando eu não tenho dinheiro, eu compro ele. Mas eu uso ele para. E quando não dá para comprar o grande, eu compro o pequeno. Mas é um hidratante de manutenção. Ele não é o hidratante mais indicado. Oi, Maia, bom dia, tudo bem? Ele não é o hidratante mais indicado para dermatite atópica. Ele não é o hidratante mais hidratante. Nessa situação que eu tô, eu acabo usando, né? Gente, dura 3 dias. R$ 12 que dura 3 dias. Então aqui já foi. Para ela falar que eu não tinha condições de comprar um hidratante de
no remédio de R$ 28, o hidratante de 17, aí eu já coloquei, que são, o hidratante dura 7 a 10 dias, a pomada dura 3 ou 4 dias, e o remédio dura 2 semanas. Ou seja, não é só R$ 28. Uma médica falar pra mim que se eu não tenho condições de comprar o remédio, eu tinha que fazer faxina. Eu acho que quem administra aqui o perfil da Maia é a mãe dela, a mãe ou o pai. Eu não sei se ela ainda tá aqui, mas eu vou até falar. A Nath também deve saber. Pra médica falar, uma das recomendações que a gente tem é não usar produto de limpeza. E uma médica, uma professora, assim, falar que se eu não tinha condições, deixa eu tentar tirar do carregador para a imagem ficar melhor. Se eu não tinha condições, para eu, é a mãezinha da Maia. Uma médica falou para mim em consultório, se eu não tinha condições de comprar o remédio, era para eu fazer faxina, porque faxina todo mundo oferta, né? Ela falou que se eu quisesse comprar, que eu não trabalhava porque eu não queria, e se eu quisesse mesmo trabalhar para eu fazer faxina. Ela não conseguia conceber a condição que eu não tinha, que eu faltei com hidratante, que eu. Aí eu falei que eu não tinha conseguido fazer o exame de sangue porque era um custo a mais. Aí ela falou que eu tinha, que na minha cidade tinha posto de saúde. Eu falei, tem sim. Então, por que você não trouxe um exame de sangue de outro lugar, do postinho? Eu falei, porque nem todo lugar faz os exames que vocês pedem. E eu já fazia os exames de sangue. Eu juro pra você, assim, juro com todas as minhas palavras, que ela falou isso mais de uma vez. E assim, eu faço alguns exames no trabalho da minha irmã, porque a minha irmã trabalha em um hospital. Então, assim, eu fazendo um exame lá hoje de manhã, agora à tarde ou amanhã eu já tenho todos os resultados. Só que na última consulta eu falei assim, doutor, se você tiver pressa, eu posso fazer os exames onde minha irmã trabalha e trago com mais urgência. Aí o médico falou, não, você vai fazer todos os exames aqui. Ponto. Eu não procurei outro lugar para fazer exame. Não adianta eu pegar um pedido de exame de sangue de um hospital universitário grande, de uma capital grande, e levar para um posto de saúde, para uma clínica da família do interior, que eles não vão poder fazer todos os exames. O SUS básico, né, a saúde básica, não oferece, não oferta, né, todas essas opções de exame. Então, assim, eu fui muito lesada, eu fui muito maltratada. A questão dela falar que se eu não tinha, se eu tava passando necessidade, que eu tinha que ser assim. Gente, eu não vou esquecer essa imagem nunca. Que eu tinha que ser assim, já que eu passava fome. E eu falei que que eu não passava fome. Eu falei que eu tava com passando por uma situação financeira difícil. E isso não foi esse mês, isso tem vindo aí já de alguns bons 4, 5, 6 meses. A gente tenta contornar. A Nath sabe, né? Eu faço artesanato. A Edma também tá aqui. Ou estava, a Mami Crochê. E, só que assim, eu ainda não consegui me colocar no mercado de trabalho. Então, assim, eu não tenho uma habilidade, uma agilidade muito grande para fazer 600 encomendas. Eu não tenho muitas encomendas no mês. Maia, você perguntou se eu cuido da alimentação. Então, eu sei das restrições que eu tenho que fazer, que ajudam, porque quando eu consigo, eu tenho uma melhora significativa. Mas eu confesso que eu não consigo fazer as restrições, né? Glúten, leite, embutido. E eu tenho um gatilho emocional muito forte também. Então, assim,
Eu piorei. Vocês estão vendo aqui e tá pegando fogo. Eu piorei de 15 dias pra cá, que foi justamente a consulta foi na segunda-feira, dia 25. É um breve relato, eu falei até demais, não sei em quanto tempo tá esse vídeo, mas é um breve relato de que assim, foi muito doloroso. Eu saí dali, né? Os residentes, tinham dois residentes na sala comigo, e quando essa médica entrou, entraram dois residentes juntos. Aí eu falei assim, eu fiz uma rifa pra estar aqui hoje. Aí um deles falou assim, quem sabe, super atencioso, quem sabe você fazendo mais rifinha dessa, você consegue levantar um dinheirinho. Eu mesmo na faculdade fazia muita rifa para poder me ajudar. E sabe, super atencioso, e ela não calava a boca. Era um negócio assim que durou uns 7 a 12 minutos, 15 minutos, e ela não calava a boca. Ela só falava assim: R$ 28? Quem é que não tem R$ 28? Pede na igreja. Pede cesta básica. Vai fazer faxina. Era uma coisa assim. E eu retrucava, mas assim, na hora da faxina, eu tinha que falar com ela, né, que o atópico não pode usar produto de limpeza. Como eu falei, se eu uso cloro, eu fico toda inchada, eu fico toda empolada, sabe? E ela falar uma coisa dessa. E aí eu vi, ela tava sentada, eu vi o crachá dela. Eu retrucava, sim, mas eu não fui desrespeitosa com ela. Me contive. E aí, quando ela saiu da sala, com a indicação dela foi: manda ela pro serviço social. Aí, quando ela saiu da sala, um residente falou assim: você me desculpa, tá? Às vezes a doutora, ela é assim mesmo. Aí eu falei assim: engraçado, quando em 2009, 2010, 2008, eu paguei consulta no consultório do pai dela, ninguém me tratou assim. Quando a minha avó pagou consulta para mim no consultório dela, ninguém me tratou assim. Aí a médica, a residente, entreolhou pro outro residente, né? E eles não conseguiram conduzir a consulta. Sabe, foi uma situação constrangedora, foi uma situação ruim. Aí ele falou: a gente vai colher um sangue seu aqui mesmo no consultório. Aí eu mandei, não gravei nada, porque quando eu entro, eu sou muito viciada no celular. Mas quando eu entro pro consultório, eu boto o celular dentro da bolsa. E meu celular tava com 3%. Eu saí de Teresópolis pro Rio sem carregador. Tá doendo assim, sabe? Então eu guardei o celular. Eu não gravei nada, não gravei áudio, não gravei nada. Eu tenho o nome dos dois residentes que me atenderam e tenho o nome também da médica. E eles não conseguiram mais conduzir a consulta. Eles se entreolhavam e eles falavam entre si: olha, vamos fazer o sangue dela. Aí eu mandei uma mensagem para minha irmã muito rápido. Não, aí peguei o celular e falei assim: Pamela, eu tenho exame recente com você? Aí ela respondeu: o número da sua matrícula mudou, mas eu vou tentar te mandar. Aí mandei o nome da médica para minha irmã e para minha amiga Amanda. Eu falei assim: fulana de tal, pesquisa aí. Aí ela pesquisou, e aí eu falei: não, pesquisa tipo o currículo. É uma médica super conceituada, gente. É uma médica de 75 anos, formada há quase 50 anos. É uma médica que é professora. Como é que uma pessoa dessa forma outros especialistas? Eu sei que isso é caráter, né? É honestidade da pessoa, que não adianta. E não é dinheiro. Porque tem pessoa que não tem dinheiro que age da mesma forma, mas tem pessoas que têm dinheiro que senta no poder. Tá bom, Flor, obrigada, tá? Enfim, eu tô relatando aqui porque eu quero deixar isso bem explícito, bem salvo. A Edma perguntou lá em cima se eu já tinha feito alguma coisa.
Não sei aonde isso vai chegar. Eu sei que eu tive pessoas que me disseram ótimas coisas. Consegui vender a rifa, consegui fazer minha consulta, consegui terminar o esquema de antibiótico da minha filha. É, ai, consegui. Ganhei alguns hidratantes, ganhei mesmo de pessoas. Esse daqui, por exemplo, eu tenho que procurar, porque eu não sei quem me mandou e meu marido jogou a embalagem fora. Eu passei uma semana no Rio e assim, ele é perfeito, gente. Ele é perfeito. Pena que não cabe no meu bolso. Hidratação reparadora, anti-irritante e anti-coceira. Coça mesmo porque tá coçando, porque tá bem quente, sabe? Mas esse é um nível de estresse e eu acho que eu também fiz ou comi alguma coisa que não deveria. Peles sensíveis, muito ressecadas, irritadas e com coceira. Muito perfeito. Tô economizando ele ao máximo, mas como eu tomei banho agora de manhã, eu passei ele. Mas assim, eu fiz um boletim de ocorrência. Se isso vai. Assim, eu não sei como funciona essa coisa, essa questão de justiça. Só que eu quero que isso chegue até ela. Eu não quero que ela ache que ela falou o que falou e eu sou leiga e eu sou tola e deixei isso pra trás. Isso me feriu, isso me machucou, sabe? Ela falar pra eu fazer faxina, ela caçoar da minha condição financeira, ela me negar um bom atendimento porque disse que eu não ia ter condições de arcar. Realmente não tenho, mas isso não dá o direito a ela de falar que não tinha o que fazer. Aí ela ainda falou assim: o que eu vou fazer? Eu vou internar? Porque eu vou ter que internar ela pra tratar. Eu falei: se for preciso. Porque eu já fiquei internada, eu já fiz biópsia, eu já fiz N coisas em relação à dermatite atópica. Eu fiquei internada 13 dias. 13 dias no hospital universitário também. Não foi no mesmo hospital. Para ela falar que eu não tinha condições de trabalhar porque eu era gorda, que eu não tinha mobilidade porque eu era gorda, e porque eu era não, né? Porque eu sou. E falar que se eu passo dificuldade financeira, eu devia ser assim. Isso pra mim foi o fim, sabe? Eu já fiz, eu não sei como é que isso vai chegar a ela, eu nem sei se isso vai chegar. Mas eu fiz sim um boletim de ocorrência. Fiz um boletim de ocorrência. E fiz também uma denúncia, né, no CRM e abri uma ouvidoria na UERJ, que é o Hospital Universitário. A UERJ é a faculdade, né? A ouvidoria fica na UERJ, mas é porque o hospital é universitário, é um hospital estadual. Então, foi isso que aconteceu. Eu não sei se eu vou conseguir colocar pedacinhos dessa situação nos stories, mas eu precisava falar. Assim, eu acredito que como aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas. Pode vir a acontecer mais ainda. E não só com ela. A gente está espalhada de bons profissionais e profissionais ruins também. No dia seguinte, eu voltei no hospital. Eles até me mudaram, né? Marcaram a consulta para um outro dia, que seria terça, que minhas consultas eram nas segundas, e aí eles me marcaram para terça, mas com a desculpa de que ia me encaminhar para um ambulatório de dermatite atópica. Mas não, a intenção de me mudarem de dia é porque ela só atende lá segunda-feira. Ai, a perna dobrada. Eu vou deixar assim, amiga. Tomara que eu consiga. Mas foi uma situação bem ruim, foi uma situação bem desagradável. Além de a dermatite atópica, tem a questão da alimentação, tem a questão do suplemento. Quem é médico e quem tem um conhecimento maior vai entender. Tem a questão do antidepressivo, tem a questão do antialérgico, que a minha receita de antialérgico é
um comprimido de manhã e um à noite, uso contínuo. Ou seja, 3 comprimidos por dia, um frasquinho de antialérgico só dá 10 dias. São 30 comprimidos que vem. Então, não é só R$ 28. Não é só um hidratante de R$ 12. Como eu falei, né? Esse hidratante pra mim da Nivea, ele é muito bom, mas ele é paliativo. Quando a minha pele tá muito irritada, muito ressecada, muito machucada, ele não resolve. Ele mascara, sabe? Ele não fica com aquele aspecto de ressecado. Mas a hidratação efetiva não acontece. Depois desse dia eu tenho dormido mal. Eu tenho tido pesadelo. Eu tenho tido a palpitação. E eu até tava falando com a colega, né? Quando eu começo a falar ou pensar, eu fico assim com o coração na boca. Sabe? Quando você toma um susto ou quando você tá apaixonado que o coração acelera. Eu tenho tido essas palpitações assim com muita frequência. Eu tô bem chateada, eu tô assim, eu não me senti. Não é que eu tô me sentindo incapaz, assim, mas é porque ela tocou numa ferida que dói, né? Que machuca. Mas é uma verdade. Eu não menti pra ela. Eu não menti. E ela não falou nenhuma mentira. Mas é uma verdade, assim. Eu acredito que isso me dê voz pra falar. Eu tenho esse perfil aqui que eu uso muito pouco. E eu já mudei a legenda dele relacionada à dermatite por algumas vezes. Eu tenho alguns destaques falando. Mas assim, eu não consigo alimentar. Mas eu acredito que isso foi o que precisava, né? Para me dar voz. E para falar por mim e para falar por outras pessoas. Porque às vezes o que eu sinto calada é o que eu falo. Eu falo muito pouco sobre a dermatite. Não que eu não tenha conhecimento sobre o que eu sinto. É porque eu não tenho coragem. É porque eu tenho vergonha de aparecer, é porque eu tenho vergonha de falar até mesmo que, olha, eu comprei esse hidratante, eu vou testar. Ou, olha, eu estou sem hidratante porque não consegui comprar. Sim, eu tenho vergonha. Mas é uma situação que eu não posso mais, depois dessa, eu não posso mais calar. Muito redundante, né? Vou voltar aqui. Não sei se essas notificações vão chegar a ela. Provavelmente, como ela é médica, como ela tem dinheiro, isso não vai chegar a lugar nenhum. Mas sim, eu fiz um boletim de ocorrência e fiz as reclamações nos devidos órgãos, sabe? Eu quero muito que ela saiba que isso me feriu, isso me magoou, isso me chateou. Isso mexeu em condições emocionais que me fazem sim piorar da dermatite atópica. E o custo não é só R$ 28. Eu tô assim. Nem sei como é que eu termino o dia hoje, porque eu demorei pra falar, a consulta foi dia 25, então já tem quase 15 dias. Demorei pra falar porque eu achei que eu não fosse conseguir, mas tô aqui. Quem ficou comigo, obrigada. Nath, amiga Edma, amiga Amanda, Maia, mãezinha da Maia. Agradeço de coração. Eu vou deixar registrado sim, eu vou tentar deixar salvo. Posteriormente eu vou fazer uma capinha ou coisa do tipo. Mas era isso que eu precisava falar nesse momento. E eu acho que eu já estava também sufocada em não falar, não ter falado. Gente, eu tô fazendo, tô trabalhando. Tô falando e tô trabalhando. Fiquem com Deus, bom dia, obrigada. Vida que segue. E eu amo vocês. Olha quem acordou. Papai não tá aí não, papai foi trabalhar. Beijo, gente.